Olá, senhores. Muito boa noite. Sejam bem-vindos. É, Te dei uma colherzinha de chá para vocês, pra gente começar um pouquinho mais tarde, né? Ah, Algumas coisas importantes para a gente conversar antes de iniciarmos nossa aula, né? Primeiro, semana passada eu tive alguns imprevistos aí de ordem pessoal, eu acabei, inclusive, não tendo tempo de avisá-los, né? Eu deveria ter avisado em tempo e não consegui. Então, peço perdão, né, por não ter avisado vocês, que eu estava passando por algumas dificuldades e não tive como entrar nem mesmo pelo celular aqui no Teams e avisar vocês. Quando eu me dei conta, já estava muito tarde, né? Aquela hora que eu deixei a mensagem aqui para vocês. Mas ainda tem muita sexta-feira nesse semestre, né? Tem agora março acabou de começar, vai ter abril, vai ter maio, vai ter junho, então tem muito tempo ainda aí para a gente repor essa aula. Nada está perdido, tá? Outra coisa importante só para a gente não se perder, né? Nossas aulas começaram no dia 3, né, da nossa disciplina, não as aulas de vocês, né? Então, as aulas da nossa disciplina começaram no dia 3, que foi nessa aula introdutória. Depois, nós tivemos a nossa primeira aula de conteúdo no dia 10. No dia 17 foi a quarta de cinzas, né, que nós não tivemos aula. E dia 24, que foi o dia que eu tive aquele imprevisto e não pude estar presente aqui com vocês, certo? Então, a gente volta agora dia 3, que é a semana seguinte, retomando nossas aulas. Então, como eu falei, fiquem tranquilos, não há nenhum motivo para desespero. Outra coisa é que a gente segue ainda sem previsão de retorno das nossas aulas presenciais, né? Porque agora, principalmente com essas novas cepas aí do coronavírus e os quadros piorando no Brasil inteiro. Então, não é muito provável que a gente retorne esses tempos mais próximos, pelo menos. Pode ser que mais lá para frente, mas agora não é nada provável, né? Esse aumento dos casos de Covid e também por conta, né, dessa piora, a gente não tem ainda um decreto que nos autorize, então a gente continua, né, pela aula online mesmo, tá? Sei que não é vontade de muitos, não é a minha vontade, inclusive, mas a gente tem que continuar estudando, certo? Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre a organização como empresa, né? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as perspectivas da organização. E com isso, a gente finaliza a nossa primeira apostila, perdão, a primeira unidade da nossa apostila, tá? Lembrando que a nossa apostila ela é dividida em 4 unidades e os 2 primeiros capítulos são os que compõem essa primeira unidade. Então, como a gente já vai ver esse capítulo 2 hoje, vamos começar e terminar hoje, assim espero. Então, já vai compor aí essa primeira unidade já vencida em um mês. Então, por isso que eu peço a vocês que se tranquilizem, a gente ainda tem muito tempo de sobra para ver o que é necessário. Então, as perspectivas da organização, segundo capítulo, né? Assim, mesmo que a gente considere as organizações no mundo de hoje se transformando o tempo todo, com certeza não vai existir nenhuma condição de ruptura ou uma revolução traumática, né? Então, isso quer dizer que velhas organizações, novas organizações podem viver no mesmo espaço. Da mesma forma que diversas abordagens administrativas são encontradas ao mesmo tempo em qualquer sistema de gestão. Então, é natural que existam também diversas maneiras com as quais eu posso enxergar uma organização.
essas visões ou essas perspectivas, elas nos dão uma ideia de como é o funcionamento da organização, né? Então, nos estudos de Daft, ele indica duas das mais importantes, né? Que é a organização como um sistema aberto, né? Interagindo com o ambiente organizacional, e a forma como o trabalho é dividido e coordenado, que é a sua configuração organizacional. Então, a gente vai estudar um pouquinho de cada um. Vamos lá. Primeiro, a organização como um sistema aberto, né? O início da administração como uma área do conhecimento, né, lá na virada do século XX, foi um tempo marcado por um mundo que era muito menos dinâmico e com muito mais previsibilidade do que o que a gente tem hoje, né? Então, naquelas condições era muito aceitável, era muito comum que se considerassem as organizações como sistemas fechados, né? Que não se importam muito com o ambiente externo. Gente, eu peço perdão que eu tô com a voz um pouquinho ruim, tá? Então, talvez a gente até encerrar um pouco mais cedo. Então, dessa forma, qualquer organização, naquela época, ela conseguiria manter sua autonomia, operando dentro dos limites, né, das fronteiras bem estabelecidas e isolada do mundo exterior. E é fato que isso representava uma condição idealizada, porque é impossível um isolamento completo, né? Mas os aspectos internos, eles eram considerados muito mais importantes do que os externos. E aí isso foi brutalmente modificado a partir dos trabalhos de um biólogo alemão, chamado Ludwig, lá por volta da década de 50. E aí a contribuição dele mais desculpa. Então, a contribuição dele mais conhecida, que é a teoria geral de sistemas, ela propunha uma teoria interdisciplinar. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que os diversos ramos do conhecimento, ao efetuarem uma análise separada, exclusiva, eles provocavam brancos, espaços vazios, que somente poderiam ser preenchidos a partir da consideração da existência de uma dependência mútua entre todas as ciências e também da necessidade de integração a partir de uma visão global. Então, essa integração e essa interdependência seriam obtidas considerando-se todos os objetos de estudo como sistemas abertos, inclusive a própria administração, né? Então, considerando uma empresa, uma organização como sistema aberto, nós podemos visualizá-la como um todo, mas um todo coerente, né? Composto por elementos que estão em interação. Essas partes, elas formam os subsistemas que têm funções específicas para garantir sobrevivência, né? A produção, a manutenção, o gerenciamento. Então, essas partes, elas recebem entradas diversas do ambiente externo, transformam essas entradas diversas a partir de processos específicos e devolvem essas entradas como saídas ao mesmo ambiente. A gente já estudou bastante sobre, acho que não foi nessa disciplina, mas vocês já devem ter visto muito sobre isso, né? Entrada, transformação, saída. Você com certeza já viram isso em algum momento, né? Não lembro se foi na nossa disciplina. Então, nesse mundo de organizações, muitas empresas passaram aí despercebidas dessa mudança de conceito, né? Que é esse conceito fechado e, né, não, é minha empresa aqui fechadinha, dane-se o que está do lado de fora, o que me importa é o meu processo interno.
Isso tem como exemplo a marca Xerox, que era uma marca de copiadoras, né? Eles detinham praticamente o monopólio das máquinas copiadoras. Você já deve, provavelmente alguém já deve ter visto alguma copiadora dessa marca, né? Só que as patentes deles começaram a expirar. E como eles tinham muito lucro, porque eles tinham praticamente monopólio, né? Eles simplesmente ignoraram o mundo externo e muitas mudanças estavam vindo. Então, chegou um momento que a concorrência ela conseguia conciliar uma rapidez de inovação e custos cada vez mais baixos. Então, por exemplo, na década de 80, o preço de venda dos concorrentes japoneses já era igual ao preço de custo dos equipamentos da Xerox. Então, eles tinham bem menos fornecedores, menos rejeições e retrabalhos nas linhas de montagem e colocavam novos produtos no mercado na metade do tempo, né? Então, essa empresa, a Xerox, ela apanhou um bocado, até porque depois veio aí a internet, veio o e-mail, né? A digitalizadora. Então, até eles aprenderem, se reestruturarem, demorou muito, né? Eles amargaram aí uma queda muito grande, mas se reestruturaram, né? Aos poucos, aí, muito lentamente. Mas isso é uma prova de uma coisa que eu sempre falo, né? Empresa que não se moderniza vai para o buraco, né? E para isso, para entender essa questão relacionada à organização como sistema aberto, a gente engloba alguns ambientes, né? Primeiro, um ambiente operacional, que eu acho que é o que está aqui na projeção de vocês. Isso mesmo, ambiente operacional. Esse ambiente operacional, que ele também é conhecido como ambiente específico ou como microambiente, ele se refere à parte do ambiente externo que tem influência direta e quase imediata nas operações da organização. É nesse ambiente operacional que são desenvolvidas as operações que se encontram as entradas e as saídas, né? E a gente tem alguns componentes básicos que são relacionados a esse ambiente operacional. Só um momento, por gentileza. Pronto, de volta. Fui buscar um pouco de água porque tá um pouco ruim mesmo aqui para dar aula. Mas vamos lá. Então, alguns componentes básicos. Primeiro, fornecedores, né? Acho que é esse que está aqui. É isso mesmo. Fornecedores. Os fornecedores, eles são os agentes que proporcionam os insumos da organização, né? Os recursos financeiros, a energia, as matérias-primas, máquinas, equipamentos, né? São as entradas da organização. Quando você fala de fornecedores, você automaticamente lembra das entradas, né? Entrada, transformação, saída. Os fornecedores são a entrada. Outro, outro componente básico, os clientes, né? Os clientes, eles são os agentes que usufruem dos produtos e dos serviços da organização, ou seja, os clientes são as saídas da organização, né? A mão de obra
que são os executores das atividades dentro das organizações, né? E aí questões como disponibilidade, qualificação, níveis salariais, faixa etária são muito importantes para essa definição das operações, né? Outro componente básico são os concorrentes, que são os agentes que concorrem com as mesmas entradas e as mesmas saídas da organização. Temos também as agências reguladoras, que são órgãos privados ou governamentais que possuem formas de controle legal sobre as atividades da organização, né? E as agências nacionais do governo e alguns órgãos, como por exemplo o Procon, são exemplos muito típicos, né? Se você de repente tem uma empresa de internet, você responde para o Procon, responde para a Anatel, né? A gente pode ver a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Enfim, qualquer agência, qualquer órgão que regule de forma legal alguma atividade, ela vai exercer. Se você oferece o produto que aquele órgão regula, você está submetido diretamente àquele órgão, né? E além das agências reguladoras, tem os grupos de interesse, né? Esses grupos de interesse, eles são pessoas, grupos ou organizações que na condição de partes interessadas, eles podem influenciar as operações da organização por meio de pressões políticas, econômicas, sociais, né? Aquelas pessoas que estão interessadas no seu trabalho, estão interessadas no seu trabalho, mas elas vão interferir naquilo que você está fazendo de uma forma um pouco mais diferenciada, por assim dizer. Além do ambiente operacional, nós temos o ambiente geral. Então, a gente pode entender o ambiente geral como o meio mais amplo que envolve toda a sociedade. Ele vai afetar todos os seus agentes de maneira genérica, e aí todas as organizações estão sujeitas ao impacto desse ambiente geral, né? Ele também tem alguns componentes básicos. O primeiro deles é a economia. A economia, ela diz respeito à forma como são resolvidas as questões básicas, né? O que produzir, para quem produzir, quanto produzir. Mas para isso, tem que ser observados os princípios e indicadores macroeconômicos, né? Outro componente básico é a política. A política, ela comporta os elementos que são relacionados à governança de um país, à gestão pública, aos processos políticos, né? As formas de representação e a defesa dos interesses dos eleitores, né? Outro componente básico, sociedade e cultura. A sociedade e cultura engloba os aspectos que são relacionados às questões demográficas, né? Mobilidade social, níveis de renda, população, né? Há outros aspectos ligados aos valores que são derivados da história e de tradições e que vão definir comportamentos e decisões de um determinado povo, né? Lembrem-se que cada povo, cada nação tem a sua própria cultura e tem seu próprio estilo de ser sociedade. Então, isso é bastante maleável. Outro componente básico é a tecnologia. A tecnologia, ela envolve principalmente o desenvolvimento de novas formas para a produção de bens e de serviços. E isso resulta numa maior eficiência e numa maior produtividade e tendo como objetivo final agregar mais valor para todas as partes interessadas. Também temos como componente básico a legislação. A legislação, né, que são aquelas leis, aquelas regulamentações que, de forma legal, vão definir as práticas, tanto da sociedade em geral, quanto para as organizações especialmente, né? E o contexto internacional.
A gente não pode ignorar os impactos da globalização, porque o que acontece aconteceu lá no outro país, não vai acontecer nada com o meu. Vai. Pode acreditar que vai. Não era que nem o nosso ex-presidente Lula que dizia: a crise econômica está ali, vai chegar aqui uma marolinha. Vai ter impacto. Tudo aquilo que você faz, que acontece no seu país, vai ter impacto em outros países, né? Afinal de contas, a globalização ela permite hoje uma comunicação muito mais, não vou dizer efetiva, que não seria essa palavra, mas seria algo muito próximo da conectividade. Parece que os países são mais próximos, têm relações diplomáticas, comerciais, econômicas, né? Então, não posso ignorar esse contexto internacional. Então, eu tenho que levar em conta a influência de concorrentes de mercados internacionais, essa mobilidade financeira que se traduz pela vinda do capital estrangeiro, de investimentos no exterior. Tudo isso é importante de ser levado em consideração. Outro ponto que também tem que ser levado em conta é o relacionamento entre o ambiente e as organizações. Então, quando a gente observa os ambientes da organização, como nós vimos aqui, né, o ambiente organizacional, o ambiente operacional e o ambiente geral, a gente se pergunta como é que eu vou me adaptar às condições e às influências. Esse questionamento ele foi objeto de uma pesquisa, de pesquisas, né? E aí a apostila de vocês ela traz aqui 4 teorias a respeito disso. A teoria da contingência, a teoria da dependência de recursos, a ecologia populacional e a teoria institucional, né? Então, são trechos, elas são bem resumidas aqui, de forma muito, elas são trazidas para vocês de forma muito breve. Eu os convido a fazer essa leitura posteriormente. Vou ser bem franco, eu, sinceramente não tenho condições físicas de dar aula, mas vou concluir isso aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Então, aqui na apostila de vocês tem um conceito bem básico sobre o que é cada uma dessas teorias. A teoria da contingência está aqui, da dependência de recursos, a ecologia populacional, a teoria institucional, todas elas estão aqui conceituadas para vocês. Deem uma lida assim que possível, tá? E compreendida a organização como um sistema aberto, a gente passa a observar a configuração organizacional, né? Então, segundo Mintzberg, toda atividade humana organizada, ela vai originar duas exigências fundamentais e opostas. Primeiro, vai dividir o trabalho em tarefas mais simples e coordenar essas tarefas para que você obtenha os resultados que você deseja. E aí, a partir desse ponto de vista, o autor, esse Mintzberg, ele entende que a estrutura de uma organização ela pode ser simplesmente definida como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e como é feita a coordenação entre essas tarefas, né? E a gente passa a entender um pouquinho do que é essa divisão do trabalho. Então, muitos ainda associam a divisão do trabalho àquela administração científica de Taylor ou à linha de montagem de Ford, né? Mas existem registros muito anteriores. Talvez o mais importante e conhecido seja o de Adam Smith, né, lá em 1700, que tinha um livro, A Riqueza das Nações, e ele já apontava nesse livro a divisão do trabalho como um fator que multiplica a produção, né? A divisão do trabalho como um elemento essencial para gerar uma riqueza que contemplasse até as classes mais baixas ali da população. Então, a gente olha aqui, coordenação de tarefas. Então, se por um lado dividir o trabalho em tarefas mais elementares traz um ganho de produtividade por simplificar e especializar o trabalho, por outro lado, as pessoas passam a ter dificuldade para coordenar as ações, para obter resultados, porque as atividades são feitas mecanicamente, não tem um sentimento de unidade, de conjunto.
Então, as tarefas são cumpridas muitas vezes sem saber da sua contribuição, a noção daquilo que você faz, do quanto você contribui e quais são as consequências disso. E aí, o Mintzberg ele propõe alguns mecanismos básicos para que se efetue a coordenação das tarefas que vão ser executadas. Um ajustamento mútuo, a supervisão direta, a padronização de processos, de saídas e de habilidades e conhecimentos. E aqui a gente observa com um pouco mais de detalhe. Primeiro ponto, ajustamento mútuo. Em organizações que são mais simples, a necessidade de coordenação ela se limita ao ajuste natural entre as operações dos operadores, né? Que fica definido através de um processo simples de comunicação informal, à medida em que as exigências vão aparecendo. Então, por exemplo, na operação de um supermercado pequeno, os caixas que ficam ociosos no horário de menor movimento podem auxiliar na reposição dos estoques. Podem ser convocados a qualquer momento para reassumir suas tarefas caso a demanda aumente, né? Ah, não estou fazendo nada aqui, eu posso fazer outra coisa. Aumentou o movimento, eu volto para onde eu estava, né? Isso possibilita a reduzir a necessidade de pessoal e aperfeiçoar o uso do tempo dos funcionários. Outro ponto, supervisão direta, né? Quando a operação ela atinge uma complexidade maior, tende-se a utilizar um outro mecanismo de coordenação, que é essa supervisão direta. Então, a supervisão direta ela ocorre quando se define uma pessoa para ser responsável pelo trabalho de outras, que ela vai dar instruções e vai monitorar essas ações, né? Então, nesse mesmo exemplo do supermercado, né, bora aproveitar aqui. Então, ao expandir os negócios, o proprietário do supermercado ele percebe que deve aumentar o número de caixas, e isso vai exigir a contratação de uma pessoa responsável pelo gerenciamento da equipe. Então, as empresas do ramo elas costumam utilizar a figura do líder de caixas, né, que é o responsável por todos os eventos e por todas as decisões que são relacionadas a esse setor, né? E aqui a padronização. A padronização é uma terceira ferramenta, né, que significa definir previamente como serão executadas as tarefas, né, quais serão as especificações dos produtos, quais deverão ser os resultados do desempenho de cada um e, mais que isso, que habilidades esses funcionários têm que ter para fazer seu trabalho. Então, o Mintzberg ele traz 3 formas básicas de padronização, né? Primeiro, a padronização de processos. Nesse caso, a execução do trabalho ela é especificada e deve ser seguida pelo operador. Ou seja, ele tem que conhecer, né, a execução para poder fazer. Então, por exemplo, numa peça de teatro, cada ator ele tem que obedecer às marcações de palco que são estabelecidas ali pelo diretor. Então, se um dos artistas precisar ser substituído, o suplente vai seguir as mesmas marcações, né? E aí outros exemplos, né? As instruções de instalação que acompanham um programa que um consumidor compra, né? Um software. A sequência rígida, né, de um roteiro de vendas que tem que ser seguido por um operador de telemarketing, né? Ou seja, aqui a gente precisa entender que o funcionário ele conhece a execução para poder fazer. E se ele não faz, outra pessoa que for substituí-lo também precisa conhecer para poder fazer. Outra padronização é a padronização de saídas, né? Essa padronização de saídas ela ocorre quando os resultados do processo de trabalho são pré-determinados. Isso significa especificar de antemão como devem ficar os produtos que estão sendo fabricados, assim como também, né, qual deve ser o resultado obtido pelos empregados. Então, por exemplo, as dimensões que um determinado produto deve ter, ou um patamar, né, um nível mensal mínimo
de vendas de automóveis que uma equipe, né, os vendedores precisam alcançar numa concessionária. Um auxiliar de pedreiro que precisa preparar uma massa para reboco que tem as características que são necessárias para um acabamento de parede. Então, se ele não segue essas características, essas especificações, a parede pode, no futuro, ter rachaduras, né? Outro tipo de padronização é a padronização de habilidades e de conhecimentos, né? E ela se dá quando o tipo de treinamento exigido para o desempenho do trabalho já está especificado, ou seja, ou a pessoa recebe treinamento antes de assumir a atividade para a qual ela foi contratada, ou ela já tem que possuir esses conhecimentos e essas habilidades que são necessárias para o cargo. Então, por exemplo, quando uma empresa contrata um administrador de empresas para um cargo de supervisão, ou exige uma experiência prévia de um vendedor de calçados, a busca é por habilidades e conhecimentos padronizados. E o mesmo acontece em situações mais complexas, né? Então, em alguns estudos aí de Mintzberg, ele observou que numa operação de coração, com duração de 5 horas, é pouca comunicação entre o cirurgião e o anestesista, né? Então, essas atividades eram coordenadas a partir das qualificações que ambos possuem, né? Outro ponto que a gente precisa ver aqui é a questão da organização em 5 partes. As organizações elas são formadas por subsistemas ou componentes, e a função deles é garantir a operação e a sobrevivência da organização. E para isso, eles dependem de fluxos de materiais, fluxos de informações, né, de interrelacionamentos, e isso sugere a possibilidade de adoção de diversas configurações possíveis. E aí uma em particular tem destaque, que é a estrutura de trabalho proposta por Mintzberg. Ela é composta por 5 elementos, né, que é núcleo técnico, alta administração, média gerência, suporte técnico e o suporte administrativo. E aí a importância e o tamanho de cada um desses componentes vai variar conforme as condições e conforme as características de cada organização. Então, ponto a ponto. Núcleo técnico. Ele é composto pelas pessoas, né, os operadores que realizam nesse conceito da palavra a produção da organização em termos de produtos e serviços. Então, são as pessoas que são as responsáveis diretas pela transformação das entradas em saídas. Então, por exemplo, no caso de uma indústria manufatureira, o núcleo técnico é o setor de produção. Então, já uma empresa de seguros, esse núcleo técnico pode ser os vendedores, os analistas, os avaliadores, que são apoiados por um sistema de informações, né? Além do núcleo técnico, nós temos o suporte técnico, e a função do suporte técnico é auxiliar a organização a se adaptar ao ambiente. Então, como eles possuem o conhecimento técnico, esses funcionários buscam soluções para os problemas e oportunidades para novos desenvolvimentos. Então, eles criam inovações que são utilizadas pelo núcleo técnico e auxiliam nessas adaptações e nessas mudanças, né? Esse suporte técnico ele é composto principalmente por um pessoal técnico especializado, qualificado e também experiente, né? O suporte administrativo, ele é responsável pela operação e pela conservação da organização, isso levando em conta tanto os elementos físicos quanto os elementos humanos, né? É um suporte que atua fora do fluxo de trabalho operacional. E ele engloba atividades como a gestão de pessoas, a manutenção de máquinas, equipamentos, instalações e a segurança física e patrimonial. Temos também a alta administração,
né, que são os membros que têm a responsabilidade global pela organização. E aí Mintzberg fala que a cúpula estratégica, né, que é também chamada alta administração, é encarregada de assegurar que a organização cumpra a sua missão de modo eficaz e também que atenda às necessidades dos que a controlam ou dos que detêm poder sobre ela, né? E, por fim, a média gerência, que é aquela que executa as atividades de mediação entre a alta direção e as outras áreas da organização. E também, também lidam com a implantação das diretrizes e a coordenação dos diversos subsistemas que vão existir dentro de uma organização, certo? Deixa eu só liberar aqui um momento. Senhores, vocês têm alguma ressalva, alguma contribuição a fazer para a aula de hoje? Bom, que não. Agora sim. Tá. Ok. Gabriel, pode falar. Na verdade, eu só queria te perguntar, a gente vai fazer alguma pesquisa, atividade assim? Tio, só vai passar sobre o assunto. É uma boa proposta. É uma boa proposta. Mas eu preciso estudar isso com calma, por quê? Porque é bem delicado trabalhar com atividade no cenário online. Eu queria Concordo. algo assim que não fosse só simplesmente uma pesquisa por uma pesquisa. Eu queria uma coisa um pouco mais prática. Que a gente possa interagir, tipo, como se a gente estivesse na presencial, que seria melhor. Torçamos aí para que seja possível. Mas não sendo, mas é uma ideia muito interessante. Eu posso colocar isso em prática. Não é difícil de fazer isso. Era só isso mesmo. Bom, senhores, nada mais a considerar então. Eu vou encerrar a aula. Eu sei que a aula foi bastante curta hoje, mas é porque eu realmente não estou me sentindo muito bem de saúde hoje. Mas não se preocupem porque eu vou agendar a reposição de vocês, né, da quarta-feira passada, conforme eu havia falado. E a gente vai trocando figurinhas aí com relação a isso. Qualquer coisa eu vou avisando o Gabriel, tá? O representante de uma de vocês. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês aqui. Dei uma folguinha pra gente começar um pouco mais tarde, terminar um pouco, né? A gente se vê na próxima quarta-feira, então. Né? Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima semana, gente. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Melhoras aí pro senhor aí.